Estes homens aqui são conhecidos como justiceiros de Maringá. Eles sozinhos eliminaram 22 criminosos quando a polícia não os ajudou. Agosto de 1997, Maringá, Paraná. 6 traficantes jogaram gasolina sobre Helena Silva e atearam fogo enquanto seu marido Antônio os observava do chão, espancado e imobilizado. Ela morreu gritando seu nome. Ele sobreviveu para lembrar. Nos 3 meses seguintes, Antônio Silva, um fazendeiro de 44 anos, que nunca havia disparado uma arma, organizou seus 4 filhos homens e seu irmão em uma caçada sistemática. Um por um, foram eliminando cada membro da quadrilha do crime organizado responsável pela morte de Helena. 22 homens mortos, sem piedade, sem erros, sem deixar testemunhas. A polícia os procurou como criminais. Os vizinhos os protegeram como heróis. E quando finalmente os prenderam, em novembro de 97, ninguém na região quis testemunhar contra eles, porque todos entendiam uma verdade que o sistema nunca aceitaria. Às vezes, a justiça não vem dos tribunais, vem de um homem com as mãos calejadas pela terra que decidiu que sua esposa não morreria em vão. Esta é a história completa deles. Maringá, em 1997, não era o que é hoje. A periferia era especialmente problemática. As ruas de barro se transformavam em lamaçais quando chovia. Metade das casas não tinha saneamento completo e a polícia só aparecia quando alguém já estava morto. Com o crescimento desordenado das áreas rurais se transformando em bairros irregulares, a região era o lugar perfeito para que o crime organizado operasse com total impunidade. Facções criminosas controlavam grande parte do tráfico de drogas no norte do Paraná. E Maringá era uma de suas bases mais produtivas, não porque houvesse grandes movimentos de droga, mas porque era território perfeito para extorsão, cobrança de pedágio e recrutamento de mulas e olheiros. As pessoas pagavam ou sofriam as consequências, e as consequências em Maringá de 97 podiam ser brutais. O distrito de Floriano, onde viviam os Silva, era uma zona de trabalhadores rurais, onde todos se conheciam há décadas. Casas de alvenaria simples, ruas de terra batida, vendinhas em cada esquina, pequenas propriedades agrícolas a cada quilômetro. Era o tipo de lugar onde você deixa sua porta aberta porque sabe que seu vizinho está atento, onde as crianças brincam na rua até escurecer, onde o domingo cheira a churrasco desde as 9 da manhã. Os Silva eram exatamente o tipo de família que construiu Maringá com as próprias mãos. Antônio Silva tinha 44 anos em 1997. Havia chegado a Maringá desde o interior de São Paulo aos 20 anos, buscando trabalho, e durante 24 anos havia construído sua vida com muito suor, dia após dia, real por real. Sua pequena propriedade agrícola, Sítio Silva, ficava a poucos quilômetros do centro de Floriano, e embora nunca os tivesse feito ricos, deu o suficiente para comer 3 vezes ao dia, mandar os filhos para a escola e de vez em quando comprar uma televisão nova ou reformar a casa quando necessário. Helena Silva tinha 41 anos. Havia conhecido Antônio quando tinha 19 e trabalhava em uma cooperativa agrícola e durante 22 anos havia sido o centro gravitacional daquela família. Era ela quem acordava às 5 da manhã para fazer o café, quem administrava cada centavo que entrava na casa, quem resolvia brigas entre irmãos, quem mantinha contato com toda a família estendida, quem lembrava aniversários e organizava as festas de fim de ano que reuniam 30 pessoas em seu quintal pequeno. Os vizinhos a lembram como uma mulher que ria alto e sincero, que cantava enquanto cozinhava, que nunca te deixava ir embora sem oferecer pelo menos um copo de suco. Era o tipo de pessoa que faz um bairro se sentir como comunidade e não apenas um monte de casas juntas. Quando alguém ficava doente, Helena aparecia com sopa de galinha. Quando alguém perdia o emprego, Helena dava uma lista de lugares que estavam contratando.
Quando alguém precisava desabafar, Helena tinha tempo para ouvir, mesmo que tivesse 1000 coisas para fazer. Tinham 4 filhos homens: Pedro de 23, Lucas de 21, Rafael de 19 e Gustavo de 17. Todos trabalhavam ajudando Antônio na propriedade, aprendendo o ofício, com planos modestos, mas sólidos, de eventualmente ter suas próprias terras ou conseguir trabalhos melhores em fazendas maiores. Também havia Marcelo, o irmão mais novo de Antônio, de 40 anos, que morava a 2 quilômetros e trabalhava como pedreiro. Era uma família comum em todos os sentidos. Não eram ricos nem pobres, não eram extraordinariamente educados nem ignorantes, não eram santos nem problemáticos. Eram exatamente o que 80% das famílias em Maringá eram em 1997. Gente trabalhadora tentando progredir em um país que não tornava as coisas fáceis, mas que também não as tornava impossíveis se você se esforçasse. O dia 15 de agosto de 1997 era sexta-feira, um dia completamente normal. Antônio havia começado o trabalho no sítio às 6 da manhã, como sempre. Helena havia feito o café e depois tinha ido à feira comprar verduras para o almoço. Os rapazes estavam trabalhando na colheita. O sol batia forte, como bate no Paraná em agosto, e o dia avançava com aquela rotina previsível que é simultaneamente entediante e reconfortante. Ao meio-dia, fecharam o trabalho para almoçar. Helena havia feito frango assado com arroz e feijão, e a família se sentou ao redor da mesa de madeira na varanda, como faziam todos os dias. Falaram sobre o trabalho, sobre o filho mais velho que havia conhecido uma moça, sobre a necessidade de comprar ferramentas novas para o trator que estava com problemas há dias. Conversa comum, de família comum em dia comum. Às 2 da tarde, Antônio e os rapazes voltaram ao trabalho. Helena ficou recolhendo a mesa e lavando louças. A tarde seguiu seu curso normal. Alguns vizinhos passaram. Antônio e seus filhos trabalharam na terra. O tempo passou com aquela lentidão característica das tardes quentes de agosto. Às 6 da tarde, 3 caminhonetes se estacionaram em frente ao portão da propriedade. Para entender completamente o que aconteceu depois, precisamos entender quem eram os Silva antes daquele 15 de agosto. Porque a transformação que viveram só faz sentido se compreendemos de onde partiram, o que os definia, qual era seu lugar no mundo. Antônio Silva nasceu em 1953, em uma cidadezinha do interior de São Paulo, que nem aparece na maioria dos mapas. Cresceu pobre, como quase todos no Brasil rural dos anos 50 e 60, em uma família de trabalhadores rurais onde o sucesso significava comer todos os dias. E o luxo era ter sapatos novos uma vez por ano. Aos 20 anos, em 1973, tomou a decisão que milhões de brasileiros tomaram antes e depois dele: ir para uma cidade maior, buscar um futuro que o campo não podia dar. Chegou a Maringá com 2 mudas de roupa, alguns cruzeiros economizados e o endereço de um primo distante que trabalhava em uma fazenda de café. Durante os primeiros 5 anos, sobreviveu fazendo de tudo: ajudante de pedreiro, carregador em feiras, lavador de pratos em restaurantes, o que aparecesse. Em 1978, quando tinha 25 anos, conseguiu trabalho como empregado em uma fazenda grande nos arredores de Maringá. Ali, descobriu que tinha facilidade para entender a terra, que gostava do processo de plantar, cuidar e colher. O dono da fazenda, seu Benedito, era um homem mais velho que viu potencial em Antônio e lhe ensinou o ofício corretamente. Durante 5 anos, Antônio trabalhou 14 horas diárias, aprendendo cada aspecto da agricultura, desde plantio até comercialização. Seu Benedito não só lhe ensinou a trabalhar a terra, mas a lidar com compradores, a administrar um negócio, a ter preços justos que mantivessem a operação funcionando sem enganar as pessoas. Em 1979, aos 26 anos, Antônio conheceu Helena em uma festa junina na comunidade.
Ela tinha 19, trabalhava na cooperativa agrícola de sua tia e tinha aquela combinação de beleza e personalidade que fazia com que todos na festa olhassem quando ela ria. Antônio era tímido por natureza, mas algo em Helena lhe deu coragem de se aproximar e convidá-la para dançar. Dançaram 3 músicas. No final da terceira, Antônio perguntou se podia visitá-la. Helena deu o endereço da cooperativa. Durante 6 meses, Antônio aparecia na cooperativa a cada 3 dias. Comprava 1 quilo de feijão que não precisava e conversava com Helena os 15 ou 20 minutos que ela podia roubar do trabalho. Eram conversas simples, sobre coisas simples. Como foi seu dia? O que você fez ontem? Que planos você tem para o domingo? Mas nessas conversas simples, construiu-se algo sólido. Casaram-se em janeiro de 1975 em uma cerimônia pequena no civil com um almoço para 40 pessoas na casa dos pais de Helena. Não tinham dinheiro para nada elaborado, mas também não se importavam. Tinham 28 e 20 anos, respectivamente, toda a vida pela frente e a certeza de que juntos podiam construir algo bom. Os primeiros anos foram duros economicamente. Alugavam uma casa pequena na periferia de Maringá. Antônio continuava trabalhando para seu Benedito. Helena havia deixado a cooperativa quando Pedro nasceu em 1974. Mas fazia costuras em casa para ajudar com as despesas. Viviam no dia a dia, às vezes na semana, com aquele tipo de pobreza que não é miséria, mas que também não te deixa respirar tranquilo. Em 1983, seu Benedito fez uma proposta a Antônio. Podia vender-lhe um pequeno pedaço de terra. Seu Benedito queria reduzir suas propriedades e se preparar para a aposentadoria. Antônio havia demonstrado durante 8 anos que sabia trabalhar e que era honesto. O preço era razoável e seu Benedito concordou em receber o pagamento parcelado durante 3 anos. Antônio aceitou. Era assustador comprometer-se com uma dívida tão grande, mas também era a oportunidade que ele estava buscando desde que saiu do interior de São Paulo: ser dono de algo, ter um negócio próprio, construir um patrimônio para sua família. Durante os 3 anos seguintes, Antônio trabalhou como possuído, acordando às 5 da manhã, terminando o trabalho às 10 da noite, aceitando qualquer serviço que aparecesse, não importava quão complicado ou mal pago fosse. Helena também trabalhou esses anos com a mesma intensidade, além de cuidar de 3 filhos pequenos. Lucas havia nascido em 1976 e Rafael em 1978. Ela continuava costurando para fora. Administrava cada centavo com precisão de contador. Cozinhava pratos que rendiam e alimentavam, embora não fossem especialmente variados. Foram 3 anos brutais, onde o descanso era um luxo que não podiam se permitir. Mas em 1986, Antônio fez o último pagamento. A terra era sua legalmente, oficialmente, completamente sua. Celebraram com um churrasco na comunidade onde moravam, convidando todos os vizinhos, com Antônio repetindo a cada 10 minutos que não podia acreditar que realmente era dono de uma propriedade. No ano seguinte, em 1987, começaram a construir a casa na terra. Durante 2 anos, a cada fim de semana, Antônio e Helena trabalhavam construindo sua casa, tijolo por tijolo, misturando eles mesmos o cimento, com Antônio fazendo todo o trabalho pesado e Helena ajudando com o que podia, enquanto vigiava os 4 meninos que já tinham. Gustavo havia nascido em 1980. Foi um processo lento, exaustivo, cheio de frustrações quando o dinheiro não alcançava ou quando a chuva destruía o trabalho de semanas. Mas em 1989, 14 anos depois de se casarem, Antônio e Helena finalmente se mudaram para sua casa própria. Não era grande coisa: 3 quartos, uma sala, cozinha, banheiro, uma varanda grande e um quintal de terra, mas era deles. Ninguém podia dizer que fossem embora, ninguém podia aumentar o aluguel. Ninguém podia tirar isso que haviam construído com as próprias mãos. Os 8 anos seguintes, de 1989 a 1997, foram os melhores de suas vidas. A propriedade foi prosperando.
A casa foi melhorando pouco a pouco, com cada real extra que podiam investir. Os filhos foram crescendo saudáveis e ajudando com o trabalho. Não ficaram ricos nem nada parecido, mas alcançaram aquela estabilidade de classe trabalhadora que é o sonho brasileiro real. Trabalho constante, comida na mesa, filhos educados, casa própria e, de vez em quando, um pequeno luxo como uma televisão nova ou tênis de marca para os rapazes. Helena floresceu em Maringá de uma maneira que não havia conseguido antes. Na comunidade onde moravam, ela encontrou seu lugar. Tornou-se o coração social de sua área, a pessoa que organizava grupos de economia entre as vizinhas, que coordenava as festas da rua, que conhecia a história completa de cada família em 2 quilômetros ao redor. Os domingos na casa dos Silva tornaram-se lendários em seu círculo. Helena cozinhava para 20 ou 30 pessoas, entre família e amigos próximos, e sua casa se enchia de vozes, risadas, música de Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo. Crianças correndo por todos os lados, homens falando de futebol e trabalho enquanto bebiam cerveja na varanda. Era caótico e barulhento e perfeitamente imperfeito. Exatamente o tipo de ambiente que define as famílias brasileiras de classe trabalhadora. Antônio não era especialmente expressivo emocionalmente, produto de sua geração e criação, mas demonstrava seu amor trabalhando sem parar para que sua família nunca sofresse o que ele havia sofrido de criança. Cada colheita bem-sucedida, cada venda feita, cada real que entrava era sua forma de dizer: os amo, os protejo, faria qualquer coisa por vocês. Helena era seu complemento perfeito. Onde Antônio era calado, ela era conversadora. Onde ele era sério, ela era brincalhona. Onde ele expressava amor com trabalho, ela o expressava com palavras, abraços, atenção constante. Os filhos cresceram com a certeza de que eram amados, de que seus pais os apoiariam, de que não importava o que acontecesse, a família estaria lá. Pedro, o mais velho, aos 23, já era praticamente o braço direito de Antônio na propriedade. Antônio lhe havia ensinado tudo o que sabia, e Pedro tinha a mesma facilidade natural para a agricultura que seu pai. Era o sério dos irmãos, o responsável, o que já estava economizando para eventualmente ter sua própria terra. Lucas, de 21, era o mais carismático, sabia fazer as pessoas rirem, tinha facilidade para falar com compradores, era quem negociava os preços e quem conseguia que os clientes voltassem. Sonhava em estudar administração algum dia, em aprender a levar negócios de maneira mais profissional. Rafael, de 19, era o mais inquieto, bom com as mãos como todos os Silva, mas com uma energia que às vezes o metia em pequenos problemas, brigas de estudante, chegadas tarde. Aquele tipo de rebeldia adolescente que preocupa os pais, mas que não é realmente grave. Gustavo, o menor de 17, ainda estava naquela idade desconfortável entre menino e adulto. Ajudava no sítio depois da escola, estava descobrindo as garotas, preocupado mais com futebol do que com seu futuro. Ainda tinha aquela inocência que os outros irmãos já haviam perdido. Marcelo, o irmão de Antônio, era parte essencial da família estendida. Embora morasse em sua própria casa com sua esposa e 2 filhos, passava pelo menos 3 tardes por semana na casa de Antônio, ajudando com trabalhos grandes na propriedade, comendo com eles, sendo o tio favorito que levava os sobrinhos para jogar futebol ou ao cinema quando tinha dinheiro extra. Esta era a família Silva, em agosto de 1997. Comum, trabalhadora, unida, com os problemas normais de qualquer família, mas também com os laços sólidos que só se constroem com anos de viver juntos, trabalhar juntos, rir juntos, sobreviver juntos. Não eram especiais, não eram extraordinários. Não eram o tipo de família sobre a qual você escreve histórias, até que em 3 horas tudo isso foi destruído de uma forma tão brutal que transformaria para sempre cada pessoa que presenciou. Às 6 da tarde do dia 15 de agosto de 1997,
3 caminhonetes se estacionaram em frente ao portão da propriedade de Antônio. Não era particularmente estranho que chegassem vários carros ao mesmo tempo. Às vezes, vinham grupos de compradores ou pessoas que trabalhavam na mesma empresa e coordenavam visitar a propriedade juntas. O que era estranho era que dessas 3 caminhonetes desceram 14 homens e nenhum parecia estar ali para comprar produtos agrícolas. Antônio estava consertando uma cerca quando os homens entraram na propriedade. Pedro e Lucas estavam com ele. Rafael havia ido à cidade comprar algumas ferramentas. Gustavo estava dentro de casa fazendo lição. Helena estava na cozinha preparando o jantar. O homem, que claramente era o líder do grupo, se aproximou de Antônio. Era jovem, talvez 30 ou 32 anos, com a atitude de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamento. Usava uma jaqueta cara para o calor que fazia e Antônio conseguiu ver o volume de uma pistola em sua cintura. "Você é o dono?" perguntou o homem sem cumprimentar. Antônio limpou as mãos em um pano e respondeu com a cortesia automática que havia desenvolvido em 20 anos lidando com clientes. "Sim, senhor. Em que posso ajudar? Vim falar de negócios. Vamos para dentro." Algo no tom disse a Antônio que isso não era sobre agricultura. Olhou ao redor e notou que os outros 13 homens haviam se distribuído pela propriedade de uma forma que não era casual. Alguns estavam bloqueando o portão, outros haviam se movido para ter ângulos de visão sobre todo o espaço. Tinham a coordenação de pessoas com treinamento, ou pelo menos com muita experiência fazendo isso. "De que negócios quer falar?" Antônio tentou soar calmo, mas sentia o coração começando a acelerar. "Já te disse, vamos para dentro e traga seus filhos." Pedro e Lucas se aproximaram do pai. Os 3 se olharam brevemente, uma conversa completa em uma fração de segundo. Todos entendiam que algo ruim estava acontecendo, mas também todos entendiam que não tinham opção além de cooperar. Homens armados não negociam. Fizeram-nos subir para a casa. O líder entrou primeiro, seguido por outros 5. Os 8 restantes ficaram lá fora vigiando a propriedade. Quando chegaram à sala, Helena saiu da cozinha secando as mãos no avental com um sorriso automático de quando você ouve vozes novas em sua casa. O sorriso congelou quando viu os rostos, quando viu as armas, quando sentiu a atmosfera. "Sentem-se todos." O líder apontou para o sofá e as cadeiras da sala. A família obedeceu. Gustavo havia saído de seu quarto ao ouvir as vozes e estava parado na porta de seu quarto. Confuso e assustado, o líder se sentou em uma cadeira em frente a eles. Os outros 5 homens se distribuíram em posições que cobriam todas as saídas. O líder tirou um cigarro, acendeu, tomou seu tempo para soltar a fumaça. Todo o processo era deliberadamente lento, projetado para aumentar a tensão, para estabelecer quem tinha o controle. "Vou ser direto", finalmente falou o homem. "Esta região é nossa. Todos os negócios nesta área pagam para operar. Você não tem pagado. Isso me diz que ou você é muito burro ou se acha muito esperto." "Qual é?" Antônio sentiu o estômago afundar. Havia escutado as histórias. Claro, todos em Maringá haviam ouvido sobre cobrança de pedágio, sobre o crime organizado controlando negócios, sobre o que acontecia com quem se recusava a cooperar. Mas sua propriedade era pequena. Havia assumido que não estava no radar de ninguém, que era insignificante demais para importar. "Eu não sabia." Antônio respondeu com a voz mais estável que pôde fabricar. "Ninguém havia me dito nada. Se me disserem quanto é, posso pagar." "Claro que pode pagar, todos podem. A questão é, se vai fazer isso de boa vontade ou vamos ter que te ensinar por que é importante cooperar." "Quanto é?" R$ 1.500 por semana. Antônio sentiu o mundo se inclinar. R$ 1.500 por semana em 1997 era uma quantia brutal. Sua propriedade gerava em média 4 ou 5 mil reais por semana em lucro líquido depois das despesas. Pagar 1.500 a esses homens significava perder quase 1/3 de sua renda.
Significava que não poderia mais economizar, que as despesas da casa teriam que ser drasticamente reduzidas, que os planos dos filhos teriam que ser adiados ou cancelados. Mas também não era como se tivesse opção. Tudo bem, posso pagar isso. Claro que pode e vai começar hoje para se acertar. Antônio engoliu seco. Não tenho 1.500 agora. Teria que ir ao banco amanhã. Você não está me entendendo. Preciso que entenda bem. O homem se inclinou para a frente. Eu não venho pedir, venho informar, e quando informo algo, é feito imediatamente. Se não tem 1.500 em dinheiro, tem coisas que valem 1.500. Uma televisão, um som, joias, o que for. Vai conseguir o equivalente a 1.500 reais agora mesmo, e na próxima semana vai ter outros 1.500 em dinheiro. Me expliquei? Helena se levantou com as mãos tremendo ligeiramente, mas com a voz firme. Tenho umas joias que minha mãe me deu. Valem mais de 1.500. Posso dá-las a vocês. Era mentira. As joias de sua mãe valiam talvez 500 reais no melhor dos casos. Mas Helena estava tentando terminar essa situação o mais rápido possível. Estava tentando dar-lhes o que queriam para que fossem embora antes que algo pior acontecesse. O líder a olhou com uma expressão difícil de decifrar. Depois sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Gosto de você, senhora. Tem coragem. Traga as joias. Helena foi para seu quarto. Antônio trocou olhares com seus filhos, todos pensando a mesma coisa. Que isso terminasse logo, que levassem o que quisessem e fossem embora, que amanhã já pensariam em como resolver o problema dos 1.500 semanais. Helena voltou com uma caixinha de madeira onde guardava as poucas joias que tinha. Um anel de ouro que Antônio lhe havia dado em seu aniversário de 10 anos, uma corrente de ouro que havia sido de sua avó, uns brincos de prata. O líder abriu a caixa, examinou as peças, as pesou mentalmente. Isso vale uns 800, 900 talvez. Falta. É tudo que tenho de valor. Helena respondeu. A televisão é velha. O som não vale nada. Então você tem um problema. O homem fechou a caixa. Porque eu não vou embora sem meus 1.500. Por favor. Antônio se levantou tentando soar razoável. Amanhã cedo vou ao banco. Tiro mais 600 ou 700. Trago para vocês, mas agora é tudo que temos. Sente-se, que você sente. Um dos outros homens se aproximou e empurrou Antônio de volta ao sofá, com força suficiente para deixar claro que não era sugestão. O líder se levantou, caminhou um pouco pela sala, pensando. O silêncio se estendeu pesado, carregado de algo terrível que estava se gestando. Sabe qual é o seu problema? Finalmente falou o líder. Você acha que pode me enrolar? Acha que pode me dar 800 reais de joias vagabundas e eu vou embora feliz? Acha que amanhã vai dar queixa para alguém e isso vai acabar? Acha que pode não me levar a sério? Não, eu não... Cale a boca, estou falando. O homem deu outra tragada em seu cigarro. Vou ser honesto com você, Antônio. Você me irrita. Algo na sua cara de velho trabalhador honesto me irrita, e sua mulher, embora tenha coragem, também me irrita. Então, vou fazer algo que normalmente não faço. Vou dar um exemplo para que você e todos, nesta maldita região, entendam que quando eu digo algo, é feito. Sem perguntas, sem desculpas, sem se fazer de idiota. O pânico verdadeiro finalmente atingiu Antônio. Por favor, o que quiser, mas não faça nada com minha família. O líder o ignorou. Virou-se para um de seus homens. Tragam gasolina. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Pedro tentou se levantar. 2 homens o espancaram até deixá-lo no chão. Lucas gritou. Recebeu uma coronhada na cabeça que o deixou sangrando. Gustavo tentou correr para seu quarto. O agarraram antes que chegasse à porta. Antônio se lançou contra o líder. 3 homens o seguraram, o espancaram, o jogaram no chão e o mantiveram lá. Helena gritou quando a agarraram. Lutou com uma força que surpreendeu os homens, chutando, arranhando, até mordendo. Mas eram 4 contra 1, e embora Helena lutasse com tudo que tinha, no final a imobilizaram. Um dos homens subiu um galão de gasolina das caminhonetes. O líder o pegou, o destampou.
Isto, disse tranquilamente, é o que acontece quando não cooperam. Antônio gritou, suplicou, ofereceu tudo o que tinham, prometeu pagar o que fosse, se humilhou de formas que nunca pensou que seria capaz. Nada importou. Jogaram gasolina sobre Helena. Ela gritou, pediu piedade, olhou para seus filhos, para seu marido, disse que os amava. Os homens recuaram. O líder tirou um isqueiro. Para que você aprenda a não me subestimar. Acendeu o isqueiro, o jogou sobre Helena. O fogo se espalhou instantaneamente. Helena se transformou em uma tocha humana. Seus gritos eram algo que nenhum ser humano deveria ouvir nunca. Um som que ultrapassa o horror, que fica gravado no cérebro como marca indelével. Ela se contorceu, tentou apagar o fogo, caiu, continuou gritando enquanto a pele queimava, enquanto o cheiro de carne queimada enchia a casa. Os filhos gritavam, Antônio gritava. Todos tentavam se soltar, chegar até ela, fazer algo, o que fosse. Os homens os mantinham presos, obrigando-os a olhar. Helena levou 4 minutos para parar de se mover. 4 minutos eternos, onde a mulher que havia sido o centro daquela família, que havia passado 22 anos construindo um lar com amor e trabalho, se consumiu lentamente enquanto sua família a observava sem poder fazer nada. Quando finalmente ficou quieta, quando as chamas começaram a diminuir, o líder se agachou na frente de Antônio, que ainda estava sendo segurado contra o chão. Da próxima vez, vão ser seus filhos. E depois você. Tenha meus R$ 1.500 para a próxima terça. Se não tiver, começamos de novo. Entendido? Antônio não respondeu. Não podia. Seu cérebro havia se desligado, refugiando-se em choque, como mecanismo de sobrevivência. Olhava o corpo de Helena sem realmente vê-lo, sem processá-lo. Porque processá-lo significaria enlouquecer. Os homens foram embora, 14 criminosos, subindo tranquilamente em suas caminhonetes, dirigindo de volta para onde quer que vivessem, provavelmente parando para jantar em algum lugar, vivendo como se não tivessem acabado de queimar viva uma mulher inocente na frente de sua família. A casa ficou em silêncio. Um silêncio quebrado apenas por soluços, pelo som de Pedro vomitando em um canto, por Gustavo hiperventilando no chão. Antônio ficou onde estava, ainda no chão, olhando o corpo carbonizado de sua esposa, enquanto algo dentro dele morria junto com ela. Os vizinhos haviam escutado os gritos, alguns haviam visto as caminhonetes, haviam visto os homens armados entrar na propriedade. Ninguém chamou a polícia, ninguém interveio, porque em Maringá de 97, se meter em assuntos do crime organizado era sentença de morte. As pessoas aprendiam a fechar janelas, aumentar o volume da televisão, fingir que não escutavam nada. Foi Marcelo, o irmão de Antônio, quem encontrou a cena. Havia ido visitar como fazia quase todas as noites. Chegou à propriedade e encontrou os trabalhadores paralisados no portão. Subiu para a casa e encontrou o horror. Chamou emergências, embora soubesse que era inútil. Helena estava morta. Havia estado morta há pelo menos 20 minutos. A ambulância chegou 40 minutos depois. A polícia chegou 1 hora depois disso. Tomaram declarações que, obviamente, não iriam investigar. Perguntaram se podiam identificar os atacantes. A família disse que não, porque dizer que sim significava morrer também. Os policiais foram embora com promessas vazias de que fariam tudo o possível, todos sabendo que não fariam nada. O corpo de Helena foi levado ao Instituto Médico Legal. A família ficou na casa, que agora cheirava a gasolina queimada e carne carbonizada. Um cheiro que nunca iria embora completamente, que ficaria impregnado nas paredes como lembrança permanente do que haviam perdido. Antônio não chorou naquela noite, não falou. Sentou-se na cadeira onde Helena havia se sentado horas antes e ficou lá, olhando para o espaço até o sol nascer. Seus filhos tentaram falar com ele. Marcelo tentou fazê-lo reagir. Nada funcionou. Antônio havia ido para algum lugar dentro de si mesmo, um lugar escuro, onde a dor não podia alcançá-lo, porque se a deixasse alcançá-lo,
o destruiria completamente. Em algum momento daquela noite interminável, algo mudou em Antônio. Não foi uma decisão consciente ou um momento de claridade. Foi algo mais primitivo, mais profundo. Foi a parte reptiliana do cérebro tomando o controle quando a parte humana colapsa. Foi o instinto de sobrevivência se transformando em instinto de vingança. Os homens que mataram Helena pensaram que haviam dado um exemplo. Pensaram que haviam aterrorizado a família Silva até a submissão completa. Pensaram que Antônio pagaria seus R$ 1.500 semanais sem pestanejar, grato por ainda estar vivo. Estavam errados. O que haviam feito não era dar um exemplo, era criar um inimigo que não descansaria até vê-los todos mortos. Um inimigo que não tinha nada a perder porque já lhe haviam tirado a única coisa que importava. Um inimigo que passaria os próximos 3 meses convertendo sua dor em metodologia, seu luto em caçada, sua impotência em vingança sistemática. Mas essa transformação viria depois. Naquela noite de 15 de agosto, a única coisa que havia era dor pura, incompreensível, absoluta, o tipo de dor que quebra famílias, que enlouquece pessoas, que faz com que o mundo deixe de fazer sentido. A família Silva que foi dormir naquela noite não era a mesma que havia acordado naquela manhã. Não eram mais agricultores, não eram mais família comum, não eram mais gente de paz. Embora ainda não o soubessem, haviam se transformado em outra coisa, em algo mais sombrio, em algo que o crime organizado logo aprenderia a temer. O funeral de Helena Silva foi no dia 18 de agosto de 1997, caixão fechado por razões óbvias. O velório foi em uma funerária pequena em Maringá, daquelas funerárias que existem especificamente para famílias de classe trabalhadora com instalações modestas, mas dignas. Chegaram cerca de 200 pessoas, familiares, vizinhos, clientes da propriedade, amigos de toda uma vida. A sala estava cheia de flores, de velas, do murmúrio baixo de pessoas que não sabem o que dizer porque não há palavras adequadas para isso. Antônio esteve presente fisicamente, mas ausente em todo o resto. Sentou-se na primeira fila em frente ao caixão durante as 8 horas que durou o velório e não se moveu. Não falou com ninguém, não comeu, não chorou. Só olhava o caixão de madeira barata, onde estava o que restava da mulher com quem havia passado 22 anos. Seus filhos estavam destroçados de formas diferentes. Pedro, o mais velho aos 23, havia assumido o papel de sustentar a família porque alguém tinha que fazer isso e seu pai, obviamente, não podia. Recebia pêsames, coordenava coisas com a funerária, certificava-se de que seus irmãos menores estivessem funcionando, mas parecia 10 anos mais velho que 3 dias antes, com olheiras profundas e uma rigidez nos ombros que falava de tensão que nunca relaxava. Lucas chorava sem parar, sem se importar com quem o visse. Aquele tipo de choro que vem do estômago, que te dobra, que faz você respirar em ofegações. As pessoas tentavam consolá-lo. Ele se deixava abraçar, mas não se consolava. Não havia consolo possível. Rafael estava furioso, uma fúria fria que se notava em como apertava a mandíbula, em como suas mãos se fechavam em punhos automaticamente a cada poucos minutos, em como olhava para a distância como se estivesse vendo algo que só ele podia ver. Não falava com ninguém, mal respondia quando lhe perguntavam algo. Gustavo, o menor aos 17, não entendia ainda, não completamente. Sabia que sua mãe estava morta. Havia visto, mas seu cérebro de adolescente não podia processar completamente a permanência disso. Continuava virando para a porta como esperando que ela entrasse. Se dava conta do que estava fazendo e então a dor o atingia de novo como onda. Marcelo, o irmão de Antônio, estava tentando manter tudo junto enquanto também processava sua própria dor. Helena havia sido sua cunhada, mas também havia sido amiga, confidente, a pessoa que fazia com que as reuniões familiares fossem memoráveis. Sua ausência deixava um buraco que ele não sabia como preencher. Os vizinhos murmuravam,
Todos sabiam o que havia acontecido, embora oficialmente ninguém soubesse nada. As histórias haviam se filtrado, distorcendo-se no processo como sempre acontece. Mas o núcleo da verdade permanecia. O crime organizado havia matado Helena Silva da forma mais brutal possível, e todos sabiam que não havia sido por nada que ela tivesse feito. Havia sido mensagem, exemplo, demonstração de poder. Havia medo naquela funerária, medo de que os criminosos aparecessem ali também, de que ser visto dando pêsames à família Silva pudesse te marcar como alvo. Mas mesmo assim, as pessoas vieram porque Helena havia sido querida, porque a família Silva era respeitada, porque há limites para quanto medo se pode sentir antes que se transforme em raiva. O enterro foi no dia seguinte em um cemitério municipal em Maringá, daqueles cemitérios grandes e caóticos, onde estão enterradas gerações de famílias de classe trabalhadora. O túmulo era modesto, a lápide simples, com apenas seu nome e as datas. Antônio havia insistido em pagar tudo em dinheiro imediatamente porque não queria dever nada. Não queria que ficasse nada pendente. Havia esvaziado as contas de poupança que haviam levado anos para construir, para pagar uma funerária e um enterro que nunca deveriam ter precisado. Durante o enterro, Antônio finalmente falou. Depois de 3 dias de silêncio total, quando estavam baixando o caixão à terra, disse em voz baixa, mas clara: "Prometo que isso não fica assim." Pedro escutou, Lucas escutou, Rafael escutou, Marcelo escutou. Todos entenderam que ele não estava falando de buscar justiça legal, estava falando de algo mais primitivo, mais pessoal, mais definitivo. Voltaram para casa depois do enterro, a casa que agora se sentia completamente diferente, como se a ausência de Helena tivesse alterado a estrutura física do lugar. Suas roupas ainda estavam no armário, sua escova de dentes no banheiro, suas panelas na cozinha, suas plantas no quintal. Tudo estava lá, exceto ela. E essa contradição fazia com que a casa se sentisse como armadilha, como museu de algo que já não existia. Os primeiros dias depois do funeral foram zumbis em câmera lenta. Ninguém sabia o que fazer, como continuar, se continuar. O trabalho na propriedade permaneceu parado. A comida que os vizinhos traziam ficava sem ser tocada. O telefone tocava com ligações de mais condolências e ninguém atendia. A família se movia pela casa como fantasmas, cruzando-se sem falar, cada um trancado em seu próprio inferno privado. Antônio passava horas sentado na mesa da varanda, onde haviam comido juntos milhares de vezes. Tocava a cadeira onde Helena se sentava, como se com concentração suficiente pudesse materializá-la de volta. Às vezes falava sozinho, conversas unilaterais com alguém que já não estava lá. "Não sei o que fazer", dizia a cadeira vazia. "Não sei como seguir sem você. Não sei como fazer isso valer a pena." Pedro tentou retomar o trabalho na propriedade uma semana depois do funeral. Limpou, organizou, tentou voltar a uma rotina. Mas quando chegou o primeiro cliente e perguntou onde estava Antônio, Pedro não conseguiu responder. Ficou ali parado, com a garganta fechada, incapaz de explicar que seu pai estava lá dentro, olhando para o teto sem se mover. O cliente foi embora desconfortável e Pedro parou o trabalho de novo. Lucas não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via sua mãe ardendo. Escutava seus gritos, cheirava a carne queimada. Então parou de tentar. Passava as noites caminhando pelas ruas de Maringá sem rumo, só para não estar naquela casa com aquelas memórias. Às vezes caminhava até o amanhecer, voltava quando todos dormiam, tomava banho e se deitava quando não podia mais. Rafael não saía de seu quarto, ficava ali com a porta fechada e quando alguém batia, não respondia. Marcelo tentou entrar uma vez, encontrou Rafael deitado, olhando o teto com os olhos abertos, mas vazios. "Vou matá-los", disse Rafael sem olhá-lo. "Todos, vou matá-los." Marcelo não soube o que responder a isso. Gustavo se agarrava à rotina como salva-vidas. Tentava fazer as coisas que sempre faziam. Levantava cedo, fazia o café que ninguém tomava, limpava a casa embora já estivesse limpa.
punha a mesa para o almoço, embora ninguém descesse para comer. Era sua forma de fingir que as coisas podiam voltar ao normal se apenas fizessem os movimentos corretos. Marcelo ia todos os dias. Tentava fazer com que comessem, tentava fazer com que falassem, tentava ser o adulto funcional, porque Antônio não podia mais fazer isso. Mas Marcelo também estava quebrado. Também acordava no meio da noite pensando em Helena, nos últimos momentos de terror, em como seu irmão nunca voltaria a ser o mesmo. As primeiras 2 semanas foram as piores. A dor ainda era fresca, crua, insuportável. O mundo continuava lá fora com sua normalidade ofensiva, enquanto dentro daquela casa o tempo havia parado no momento em que Helena pegou fogo. Os vizinhos continuavam trazendo comida, continuavam oferecendo ajuda, mas havia distância agora. Um medo implícito de se aproximar demais da família Silva, porque estar perto de vítimas do crime organizado podia te transformar em vítima também. Era compreensível, mas também doloroso. Aquela ausência agradecida de pessoas que antes haviam sido parte constante de suas vidas. Ninguém mencionava os homens que fizeram isso. Ninguém perguntava se a família os havia identificado. Era entendimento tácito que esse tema não se tocava, porque tocar esse tema era perigoso para todos os envolvidos. A família Silva havia sido castigada por não pagar. Falar mais disso só convidava mais castigo, exceto que Antônio sim falava disso. Em suas conversas unilaterais com a cadeira vazia de Helena, prometia vingança. Vão pagar, dizia a ausência. Juro, vão pagar cada um. Não vou parar até que estejam todos mortos. Era fácil descartar essas palavras como etapa do luto, como raiva impotente de homem quebrado. Pedro as escutava e pensava que seu pai estava perdendo a razão. Lucas as escutava e queria acreditar nelas, mas não podia imaginar como. Rafael as escutava e sentia algo despertar dentro dele. Gustavo as escutava e se assustava. Marcelo as escutava e reconhecia algo. Porque Marcelo conhecia seu irmão melhor que ninguém. Conhecia aquela teimosia do Silva que havia feito com que Antônio construísse um negócio com 0 recursos, que comprasse uma terra impossível, que sustentasse uma família através de décadas de dificuldades. Quando Antônio dizia que ia fazer algo, fazia não importava o quê. Não importava quanto tempo levasse. A pergunta não era se Antônio falava sério. A pergunta era: como diabos um fazendeiro de 44 anos ia cumprir uma promessa de exterminar uma quadrilha completa da organização criminosa mais perigosa do Paraná? 3 semanas depois do funeral, Antônio saiu de seu quarto e desceu as escadas com propósito pela primeira vez desde a morte de Helena. Era tarde da noite, por volta das 11. Seus filhos estavam na sala, acordados, porque já ninguém naquela casa dormia bem. Marcelo também estava lá, como estava quase todas as noites agora. Antônio se sentou na mesa da sala de jantar e esperou que todos olhassem para ele. Quando teve sua atenção, falou com uma voz que soava diferente, mais dura, mais fria, como se algo essencial nele tivesse se solidificado em forma nova. Preciso que me escutem e preciso que entendam que isso não é discussão, é decisão que já tomei. Vocês decidem se participam ou não. Pedro trocou olhares com seus irmãos. Este era o pai falando, mas não soava como seu pai. Vou matar cada homem que esteve nesta casa aquela noite. Todos os que seguraram sua mãe, os que me seguraram, os que estavam lá fora, o que ateou o fogo, o chefe deles, todos. Vou encontrá-los um por um e vou matá-los. Não vou parar até que não sobre nenhum. E se a organização mandar mais, mato eles também. Vou continuar até que eles entendam que mexer com esta família custa mais do que vale. O silêncio que se seguiu era denso. Marcelo foi o primeiro a falar. Antônio, irmão, você não pode. São muitos demais. Estão armados, estão organizados, vão te matar.
Já me tiraram a única coisa pela qual vale a pena viver. A única coisa que me resta é me certificar de que paguem por isso. Se me matarem no processo, pelo menos Helena não morreu sem vingança. Pai, Pedro tentou soar razoável. Entendo como você se sente. Todos entendemos, mas isso é suicídio. Não sabemos quem são, onde estão, como... Já sei quem são. Antônio os interrompeu. Tenho estado perguntando discretamente. São uma quadrilha do crime organizado que opera em Maringá. O líder se chama O Gordo. Opera de uma casa de segurança na Vila Esperança. Tem uns 18 ou 20 homens trabalhando para ele. Cobram pedágio de todos os negócios em 3 regiões. Como você sabe disso? Porque nas últimas 3 semanas não estive deitado na cama, sentindo pena de mim mesmo, como vocês pensavam. Estive nas ruas escutando, perguntando, juntando informação e agora sei onde operam, sei quem são, sei as rotinas. Rafael falou pela primeira vez. Eu vou com você. Rafael, não! Pedro tentou intervir. Cala a boca, Pedro. Eu também a vi arder. Também a escutei gritar. E eu deveria ficar aqui sem fazer nada, continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Lucas acrescentou com voz quebrada, mas firme. Eu também vou. Isso está errado. Marcelo se levantou. Antônio, por favor, pense nisso. Você não está em seu juízo perfeito. A dor está nublando seu julgamento. Se você fizer isso, se seus filhos fizerem isso, vão acabar mortos ou na cadeia para sempre. Talvez, mas também talvez, eu consiga matar suficientes deles antes, e isso é mais do que o sistema vai fazer. A polícia não vai investigar, você já sabe. Quantas vezes vieram depois daquela noite? Uma. Quantas perguntas fizeram? Nenhuma que importasse. Sabe por quê? Porque mais uma morte em Maringá não lhes importa, porque Helena era ninguém para eles, mas para nós era tudo. E se ninguém mais vai fazer justiça, então fazemos nós. Gustavo, que havia estado calado em um canto, falou com voz pequena. Eu também quero ir. Não, Antônio foi categórico. Você tem 17 anos, ainda está na escola, vai continuar sua vida normal. Como vou ter vida normal? Mamãe está morta. Eu sei, meu filho, eu sei melhor que ninguém, mas você vai ter futuro. Seus irmãos e eu já não temos muito a perder, mas você sim. E sua mãe nunca me perdoaria se eu te metesse nisso. As lágrimas corriam pelo rosto de Gustavo, mas ele assentiu, entendendo a lógica, embora a odiando. Pedro respirou fundo. Havia estado tentando ser a voz da razão, o adulto responsável, mas também havia estado acordado todas as noites, vendo mentalmente sua mãe morrer de novo e de novo. Também sentia a raiva crescendo em seu peito como coisa viva que exigia a ação. Se vamos fazer isso, finalmente disse Pedro, fazemos direito, com plano. Não nos lançamos como suicidas, investigamos mais. Conseguimos armas, aprendemos a usá-las, planejamos cada movimento, porque se vamos arriscar nossas vidas, que seja para realmente acabar com todos eles, não para que nos matem na primeira tentativa. Antônio assentiu lentamente. Isso é exatamente o que eu pensava. Não somos criminosos, não somos soldados, mas somos inteligentes, somos trabalhadores e estamos dispostos a fazer o que for necessário. Podemos aprender. Isso está errado, Marcelo repetiu, mas sua voz tinha menos convicção, porque ele também havia amado Helena. Ele também sentia a injustiça o comendo por dentro. Ele também fantasiava com vingança, embora não se atrevesse a vocalizá-la. Você está conosco ou não? Antônio perguntou diretamente ao seu irmão. Marcelo fechou os olhos, pensou em sua esposa, em seus filhos, pensou nos riscos, pensou que se participasse disso e desse errado, deixava sua família desprotegida. Mas também pensou em Helena preparando comida para todos aos domingos, em Helena perguntando como estavam seus filhos, em Helena sendo a irmã que nunca teve. Estou com vocês, mas com uma condição. Fazemos isso inteligentemente, nada de emoções. Planejamos tudo, e se em algum momento parecer que o risco é demais, paramos. Combinado. E assim naquela mesa onde havia havido milhares de refeições familiares, onde haviam celebrado aniversários e natais, onde Helena,
havia sido o centro durante 22 anos, 5 homens concordaram em se transformar em algo que nunca pensaram ser. Não eram criminosos, não eram violentos por natureza, mas a dor os havia transformado em algo novo, algo mais sombrio, algo capaz de cruzar linhas que pessoas normais nunca cruzam. Os dias seguintes foram diferentes. Havia propósito agora, havia objetivo. A dor continuava lá, o luto continuava sendo insuportável, mas agora tinha direção. Não era mais apenas agonia sem sentido, era combustível. Antônio reuniu os 4, Pedro, Lucas, Rafael e Marcelo, na casa e expôs o que havia aprendido em 3 semanas de perguntar discretamente, de escutar conversas em bares, de seguir criminosos de longe, de construir lentamente um mapa de como operava a quadrilha do crime organizado em Maringá. O Gordo tem uns 20 homens. Operam de uma casa na Vila Esperança, mas nem todos estão lá. Sempre se dividem para cobrar pedágio em diferentes zonas. Geralmente vão em grupos de 2 ou 3. Usam 2 caminhonetes principais que alternam. Eu os vi, os segui. Estendeu um papel onde havia desenhado um mapa tosco de Maringá com marcas onde havia visto os criminosos operar. Você reconhece algum dos que estiveram aqui aquela noite? Perguntou Pedro. 2. Eu os vi várias vezes. Um é jovem, uns 27 anos, com tatuagem de escorpião no pescoço. O outro é mais velho, uns 37, careca. Foram 2 dos que seguraram sua mãe. Rafael sentiu a raiva ferver de novo. Onde você os viu? Calma, não é assim que funciona. Não podemos simplesmente atacá-los na rua em pleno dia. Precisamos de armas, precisamos saber como usá-las, precisamos de plano. Marcelo perguntou o óbvio. Como conseguimos armas? Já estou trabalhando nisso. Há um cara que conheço. Trabalhou na propriedade há anos. Agora vende coisas. Vou perguntar a ele se pode conseguir pistolas. E como aprendemos a usá-las? Praticando. Há lugares fora da cidade. Terrenos baldios onde ninguém vai. Podemos praticar lá. Era surreal. 5 homens que 2 meses antes eram fazendeiro e pedreiro, planejando assassinatos múltiplos como se estivessem planejando um trabalho de construção. Mas assim funcionava. A dor extrema pode normalizar o anormal. A perda extrema pode fazer com que o impensável se torne não só pensável, mas necessário. Durante as 2 semanas seguintes, Antônio conseguiu 4 pistolas e uma espingarda. Eram armas velhas, compradas no mercado negro, provavelmente usadas em crimes antes. Não importava, eram funcionais. Praticaram. Dirigiram 2 horas para fora de Maringá até um terreno abandonado onde Antônio havia trabalhado anos atrás. Aprenderam a carregar, a apontar, a disparar. Nenhum era natural. Mas todos aprenderam o suficiente. Não precisavam ser atiradores de elite. Só precisavam poder disparar a curta distância sem se matar no processo. Também planejaram. Antônio havia identificado padrões em como os criminosos operavam. Sabia aproximadamente em que dias cobravam em que zonas. Sabia que geralmente iam em duplas ou trios. Sabia que confiavam que ninguém em Maringá se atreveria a atacá-lo. Essa confiança seria sua fraqueza. O plano era simples. Atacar os criminosos quando estivessem vulneráveis nas ruas, quando fossem em números pequenos, quando não esperassem resistência. Eliminá-los rápido, tomar suas armas, desaparecer antes que chegassem reforços, repetir até que não sobrasse nenhum. Era suicida no papel. 5 civis sem treinamento contra uma organização criminosa com recursos, armas e experiência. As probabilidades estavam completamente contra o Silva. Qualquer análise racional dizia que iam fracassar, provavelmente na primeira tentativa, mas tinham algo que o crime organizado não tinha. Tinham motivo, tinham nada a perder. Tinham disposição absoluta a morrer no processo, se isso significasse levar alguns dos assassinos de Helena com eles, e tinham vantagem do primeiro ataque porque ninguém, absolutamente ninguém, esperava que uma família de fazendeiros declarasse guerra contra o crime organizado.
Antes de continuar com essa história intensa, preciso fazer uma pausa importante. Esta narrativa que você está acompanhando é fictícia, criada exclusivamente para fins de entretenimento. Os eventos, personagens e situações descritos não são reais. O objetivo aqui não é glorificar a violência ou a vingança, mas sim explorar as complexidades humanas diante de situações extremas através da ficção. A vida real é sempre mais complexa, e o sistema de justiça, apesar de suas falhas, existe por razões importantes. Dito isso, vamos continuar nossa história sobre a família Silva e as consequências irreversíveis de suas escolhas. O dia 10 de setembro de 1997, quase um mês após a morte de Helena, Antônio decidiu que estavam prontos. Naquela noite, depois de terminar o trabalho na propriedade, reuniu os quatro. Amanhã começamos. Tenho estado seguindo o da tatuagem de escorpião. Sei onde vão estar. Vão estar com outro mais cobrando pedágio na Vila Aurora. Esperamos eles, atacamos, eliminamos. Rápido, eficiente, sem emoções. E depois? Perguntou Lucas. Depois continuamos um por um, até que estejam todos mortos, ou nós estejamos. Dormiram pouco naquela noite. O peso do que estavam prestes a fazer era real agora, iminente, impossível de ignorar. Estavam prestes a se transformar em assassinos. Estavam prestes a cruzar uma linha que não se pode descruzar. Pedro se perguntou o que sua mãe pensaria. Helena havia sido mulher de paz, que resolvia conflitos conversando, que nunca levantou a mão contra ninguém. Aprovaria isso ou ficaria horrorizada. Mas Pedro também lembrava dos gritos, do cheiro, da imagem que nunca poderia apagar de sua mente e decidiu que sua mãe era prioridade menor agora. A vingança era a única coisa que importava, a única forma de fazer sua morte significar algo. O dia 11 de setembro de 1997, às 8 da noite, Antônio Silva matou pela primeira vez em sua vida. O cara com a tatuagem de escorpião no pescoço se chamava Hélio. 29 anos. Havia crescido em Maringá igual ao Silva. Havia se juntado ao crime organizado aos 21 porque pagava melhor que trabalhar na construção. Não era particularmente cruel por natureza, mas havia aprendido que em sua linha de trabalho a crueldade era a ferramenta necessária. Havia participado do assassinato de Helena porque seu chefe ordenou e ele não questionava ordens. Aquela noite estava cobrando pedágio na Vila Aurora junto com outro criminoso chamado Mário. Era rotina entediante que haviam feito centenas de vezes. Chegavam ao negócio, o dono lhes dava o dinheiro sem pestanejar. Iam para o próximo, simples, previsível, seguro. Haviam acabado de cobrar em uma mercearia e caminhavam de volta para a caminhonete estacionada 2 quadras à frente. A rua estava escura, mal iluminada como a maioria de Maringá. Poucas pessoas foram àquela hora da noite. Condições perfeitas para o que Antônio tinha planejado. Os 5 Silva haviam chegado 2 horas antes e se posicionado estrategicamente. Antônio e Pedro escondidos em um beco a meia quadra, de onde estava a caminhonete. Lucas, Rafael e Marcelo cobrindo possíveis rotas de fuga, todos com pistolas carregadas, corações batendo tão forte que sentiam que todo o bairro devia escutá-los. Antônio viu Hélio e Mário se aproximarem. Os reconheceu imediatamente. O escorpião tatuado, a forma de caminhar com falsa confiança. Estes eram 2 dos homens que haviam segurado Helena, que a haviam mantido imóvel enquanto a jogavam gasolina, que haviam ficado lá parados, olhando enquanto ardia. A raiva que Antônio havia estado contendo por um mês explodiu em seu peito como bomba. Suas mãos tremiam segurando a pistola. Pedro, ao seu lado, respirava em ofegações curtas, também à beira de perder o controle. Calma, sussurrou Pedro. Esperamos que passem. Saímos atrás, os confrontamos, como praticamos. Mas quando Hélio e Mário passaram em frente ao beco, quando Antônio pôde vê-los de perto, quando o cheiro do perfume barato de Mário lhe lembrou o cheiro que havia em sua casa aquela noite, algo no plano mudou.
Antônio saiu do beco antes do tempo. Não gritou advertência, não se anunciou. Simplesmente levantou a pistola e disparou a queima-roupa contra as costas de Hélio. O disparo soou impossivelmente alto na rua quieta. Hélio caiu para frente gritando. A bala havia entrado pelo ombro e saído pelo peito. Mário virou confuso, tentando processar o que estava acontecendo. Viu um homem de meia-idade com roupa de trabalho apontando para ele com pistola trêmula. Mário alcançou sua própria arma na cintura, mas Pedro saiu do beco e lhe disparou 2 vezes. Uma bala acertou seu estômago, a outra no ombro. Mário caiu, mas não estava morto. Tentava gritar, pedir ajuda, apontar sua arma para seus atacantes. Rafael chegou correndo de sua posição, viu Mário tentando se levantar e lhe disparou na cabeça. A parte de trás do crânio de Mário explodiu contra o pavimento. Ficou quieto, instantaneamente. Hélio ainda estava vivo, se arrastando, deixando rastro de sangue, tossindo sangue, olhando para trás para Antônio com olhos que não entendiam o que havia acontecido, porque este homem comum o estava matando. Antônio caminhou até ele. Se agachou. Hélio tentou falar, mas só saiu sangue de sua boca. Antônio o virou de costas para ver seu rosto diretamente. Você se lembra de uma mulher que queimaram há 1 mês em uma propriedade rural? Você se lembra de seus gritos? Os olhos de Hélio se abriram completamente. Entendeu? Em seus últimos segundos de vida, entendeu exatamente por que estava morrendo e quem o estava matando. Ela era minha esposa e isto é por ela. Antônio colocou a pistola em sua testa e disparou. A cabeça de Hélio ricocheteou contra o pavimento e ficou quieta. Silêncio. Exceto pelo zumbido nos ouvidos de Antônio, pelos disparos. Exceto por Lucas vomitando em um canto. Exceto pelas próprias ofegações de Antônio enquanto olhava o que acabava de fazer. Havia cruzado a linha. Não era mais fazendeiro, não era mais civil. Era assassino e, estranhamente, não sentia remorso, só sentia alívio. Como se uma pressão que havia estado se acumulando durante 1 mês finalmente tivesse encontrado liberação. Temos que ir já. Marcelo os tirou do choque. Alguém teve que ouvir os disparos. Se moveram rápido, tomaram as pistolas dos criminosos mortos, revisaram os bolsos buscando identificações ou qualquer coisa útil, subiram no carro que haviam deixado preparado a 3 quadras e foram embora antes que chegassem sirenes. De volta na casa, ninguém falou durante o trajeto. Na sala, sob a luz amarelada da lâmpada que Helena havia escolhido porque dava ambiente acolhedor, 5 homens se olharam entre si e viram algo diferente nos olhos do outro, algo mais duro, algo irrevogável. 2 a menos, Antônio finalmente falou. Faltam 20. Não houve celebração, não houve alívio completo, só havia certeza de que isto era o início, não o fim. O crime organizado ia responder, a violência ia escalar e a família Silva estava comprometida agora no caminho até o final. Fosse qual fosse esse final. Pedro foi o primeiro a ir para seu quarto. Sentou-se na cama e olhou para suas mãos. As mesmas mãos que haviam disparado contra outro ser humano 2 horas antes. Esperava sentir horror, esperava arrependimento, mas a única coisa que sentia era uma pergunta. Por que não se sentia pior? Rafael não podia parar de reviver o momento em que disparou contra Mário na cabeça, o som, a forma como o corpo se sacudiu e ficou imóvel. Havia matado alguém, havia tirado a vida de outro ser humano e o perturbador não era tê-lo feito. Era o quão fácil havia sido. Puxar um gatilho, isso era tudo. 1 quilo de pressão e alguém deixava de existir. Lucas ainda sentia náuseas, mas também algo mais. Uma satisfação escura, justiça, embora fosse do tipo que nunca se fala em voz alta. Esses homens haviam matado sua mãe e agora estavam mortos eles. Equilíbrio restaurado, embora fosse temporariamente. Marcelo se perguntava em que momento havia se tornado cúmplice de assassinato. Ele havia estado lá, havia participado, havia coberto rotas de fuga. Era tão culpado quanto os que dispararam. E amanhã teria que acordar, beijar sua esposa, ver seus filhos e fingir que tudo estava normal, enquanto carregava o segredo de ter ajudado a matar 2 pessoas. Antônio não foi dormir.
Sentou-se na cadeira de Helena e falou com ela como havia estado fazendo todas as noites. 2 a menos, meu amor. 2 dos que te mataram já não respiram. Sei que provavelmente não aprovaria isso. Sei que diria que a vingança não vai te trazer de volta. Mas é a única coisa que posso fazer. A única coisa que me mantém são. Me perdoe se está errado, mas vou terminar. Em outra parte de Maringá, na casa de segurança na Vila Esperança, o gordo recebeu a ligação. 2 de seus homens mortos, executados na rua. Armas roubadas, sem testemunhas dispostas a falar. Seu primeiro pensamento foi organização rival. Alguma facção tentando tirar território dele, mas havia algo estranho. Os rivais não matavam assim. Em emboscadas silenciosas, os rivais deixavam mensagens. Corpos esquartejados, faixas com ameaças. Isto era diferente. Isto era pessoal. Encontrem quem foi, ordenou o gordo a seus subordinados. E quando os encontrarem, os tragam vivos. Quero saber quem tem coragem de matar minha gente. A guerra havia começado oficialmente, embora o gordo ainda não soubesse que estava em guerra contra uma família de fazendeiros que não tinha nada a perder. Nos 24 dias seguintes, a família Silva matou mais 11 pessoas. Não foram 11 assassinatos idênticos em lista entediante. Foram 11 execuções que transformaram a família mais profundamente com cada uma, que refinaram seu método, que os fizeram mais eficientes e simultaneamente mais afastados de quem haviam sido. O terceiro assassinato foi 4 dias depois do primeiro. Um criminoso que Antônio havia visto participar daquela noite. Um cara magro de uns 32 anos que sempre usava óculos escuros. Esperaram-no fora da casa de sua namorada. Quando saiu sozinho na madrugada, Lucas se aproximou dele pedindo direções. Quando o cara se distraiu apontando direções, Pedro lhe disparou por trás. Caiu sem saber o que o atingiu. Desta vez, não vomitaram depois. Desta vez foram mais tranquilos. Para o 4º e 5º haviam aperfeiçoado o sistema. Acompanhamento durante dias para conhecer rotinas, identificação de momentos vulneráveis. Ataque coordenado com papéis claros. Antônio distração, Pedro e Rafael atiradores, Lucas e Marcelo vigilância e fuga. Executavam e desapareciam em menos de 2 minutos. Um desses 5 era o homem careca que Antônio havia identificado desde o princípio. Esperaram-no em uma lanchonete que frequentava toda sexta-feira. Antônio sentou-se ao lado dele, pediu um lanche, esperou que o careca estivesse mastigando. Rafael se aproximou por trás e esvaziou o carregador em suas costas. O careca caiu sobre seu lanche, sangue se misturando com molho. As outras pessoas na lanchonete gritaram, correram, mas ninguém perseguiu o Silva, ninguém chamou a polícia até que eles já estavam longe. O que Antônio não esperava era como matar se tornava mais fácil com a repetição. O primeiro assassinato havia sido terremoto interno. O terceiro foram tremores. Para o 6º, era só procedimento. Localiza, segue, espera momento, executa, se retira. Como consertar trator, uma série de passos técnicos que reproduz com eficiência crescente. Pedro percebeu que tinha talento natural para isso. Sua mão não tremia, sua respiração se mantinha estável, podia disparar e acertar mesmo sob pressão. Era perturbador descobrir que você era bom matando pessoas, mas também era útil. Rafael descobriu que gostava do planejamento, estudar rotinas, identificar fraquezas, desenhar emboscadas. Sua mente funcionava bem com este tipo de problema tático. Às vezes, se assustava de quão natural se sentia converter assassinato em projeto com passos e objetivos. Lucas era o que mantinha a humanidade do grupo. Continuava sentindo náuseas depois, continuava tendo pesadelos, mas também continuava participando porque a alternativa, deixar que os assassinos de sua mãe continuassem vivos, era pior que qualquer pesadelo. Marcelo havia aceitado que era cúmplice completo. Agora, não havia volta atrás. Sua família imediata não sabia nada.
Ele chegava em casa toda noite e atuava normal, mas por dentro carregava segredo que crescia. 5 assassinatos, 7, 9. Os números subiam e com isso sua culpabilidade, mas também seu compromisso. Já estava dentro. Não poderia sair até que terminasse ou até que morresse. Para o final de setembro, haviam eliminado 13 dos 20 criminosos originais. Maringá estava em choque. Não oficialmente, porque ninguém falava abertamente do assunto, mas todo mundo sabia que algo estava acontecendo. Criminosos do crime organizado estavam caindo um após outro, executados com precisão cirúrgica e ninguém sabia quem estava fazendo isso. O Gordo havia mandado reforços de outras células, havia aumentado segurança, havia posto recompensas por informação, mas não havia resultados, porque ninguém suspeitava de fazendeiros. Os Silva eram civis traumatizados, vítimas, não ameaça. Quando o Gordo mandou gente investigar, nem sequer consideraram a família Silva como possibilidade. Houve um momento depois do assassinato número 9, quando Antônio quase se arrependeu. Haviam matado um criminoso jovem, talvez 24 ou 25 anos. Depois de atirar nele, Antônio revisou sua carteira buscando identificação. Encontrou foto do rapaz com uma menina pequena, talvez de 3 anos, ambos sorrindo em algum parque. Na parte de trás, alguém havia escrito: "Te amo, papai. Júlia." Antônio olhou a foto por longo tempo. Este rapaz tinha filha. Essa menina agora cresceria sem pai, não igual que ninguém na família Silva, porque Helena não havia tido filhos pequenos. Mas o ponto continuava. Vingança criava mais vítimas, criava mais dor. Pedro viu seu pai paralisado olhando a foto. "Você está bem?" Antônio guardou a foto de volta na carteira e a jogou junto ao corpo. "Vamos embora." Aquela noite, Antônio não falou com a cadeira de Helena. Ficou calado, processando o que havia visto, se perguntando se isto valia a pena, se Helena estaria orgulhosa ou devastada, se estava honrando sua memória ou manchando-a. Mas no dia seguinte, quando viu foto de Helena na sala, quando lembrou de seus gritos, quando sentiu a ausência dela em cada canto da casa, a dúvida se evaporou, continuou matando. O Gordo não era estúpido. Havia chegado à sua posição no crime organizado porque era brutal quando precisava ser, mas também porque podia pensar estrategicamente. E para início de outubro, com 13 de seus homens mortos, em menos de um mês, havia identificado o padrão. Os assassinatos não eram aleatórios, eram dirigidos especificamente à sua célula. Eram execuções de pessoas que haviam participado de operações específicas. E quando o Gordo revisou que operações haviam feito recentemente, uma se destacava. A mulher queimada na propriedade rural. "Tragam aquela família", ordenou o Gordo. "Os da propriedade rural, o velho e seus filhos, quero eles vivos." O dia 5 de outubro, 8 criminosos chegaram à propriedade Silva. O trabalho estava acontecendo. Pedro estava trabalhando sozinho em uma colheita. Escutou as caminhonetes chegarem. Olhou para cima, viu os homens armados descendo, soube imediatamente o que era isto. Correu para a porta dos fundos que conectava com a casa. Gritou: "Pai, agora!" Enquanto corria, os criminosos entraram na propriedade disparando. Balas impactavam paredes, equipamentos, ferramentas. Pedro subiu as escadas de 3 em 3. Antônio, Rafael e Lucas já estavam preparados com as armas que agora guardavam carregadas na casa 24 horas. Haviam planejado para isto. Sabiam que, eventualmente, o crime organizado responderia. Os criminosos subiram as escadas. Os Silva os esperavam com posições preparadas. Antônio, atrás da geladeira que haviam movido para cobrir a entrada. Pedro, atrás do sofá. Rafael e Lucas, nos quartos com ângulos para a sala. Quando o primeiro criminoso chegou acima, Antônio lhe disparou no peito. O homem caiu para trás sobre os que vinham atrás, causando confusão. Pedro disparou sobre o monte de corpos. Lucas jogou uma garrafa de gasolina com pano aceso que haviam preparado. Explodiu, criando parede de fogo nas escadas. O fogo forçou os criminosos a recuar.
3 haviam subido. Um estava morto, outro ferido. O terceiro havia voltado para baixo. Os 5 restantes, lá embaixo, avaliavam situação. Não esperavam resistência. Não esperavam que as vítimas estivessem armadas e preparadas. "Ponham fogo em tudo!" gritou um dos criminosos de baixo. "Que se queimem como queimaram os nossos." Mas antes que pudessem executar essa ordem, chegaram sirenes, muito mais rápido do que o normal, porque desta vez os vizinhos sim haviam chamado a polícia. Tiroteio em pleno dia com população civil ao redor era diferente que execuções noturnas de criminosos. A polícia não podia ignorar isto. Os criminosos tiveram que escolher continuar o ataque e arriscar captura ou recuar e buscar outra oportunidade. Escolheram recuar, levando seus feridos, deixando seu morto. Os Silva esperaram que as caminhonetes fossem embora antes de descer. A polícia chegou, encontrou a propriedade destruída, encontrou um criminoso morto nas escadas, encontrou Antônio e seus filhos com armas e, obviamente, envolvidos em tiroteio. Mas algo estranho aconteceu. O comandante que chegou, um homem mais velho de uns 52 anos, olhou a cena, olhou para o Silva, olhou o corpo do criminoso e, depois de um longo silêncio, disse: "Legítima defesa. Entraram em sua propriedade, vocês se defenderam. Vão ter que vir fazer declaração, mas não vejo problema legal aqui." Pedro não podia acreditar no que escutava. "É só isso?" O comandante o olhou direto nos olhos. "Eu estive aqui há 2 meses quando encontraram sua mãe. Sei quem fez isso. E, embora não possa provar, sei quem está cobrando vingança nas ruas. Não sou bobo." Fez-se silêncio pesado. O comandante continuou: "Oficialmente, isto foi tentativa de assalto à mão armada que vocês repeliram. Extraoficialmente, não me importa que o crime organizado perca criminosos. Estão fazendo o trabalho que nós deveríamos fazer, mas não temos recursos nem autorização para fazer. Então, vou dar um conselho. Terminem o que começaram logo, porque da próxima vez que vierem, não vai haver polícia chegando a tempo." O comandante foi embora, levando o corpo do criminoso e deixando Silva em choque. Tinham aliado inesperado, ou pelo menos tinham polícia que olhava para o outro lado. Isso mudava tudo. Depois do ataque falhado à sua casa, Antônio entendeu que o tempo havia acabado. Tinham que terminar isto rápido, antes que o gordo organizasse algo maior, antes que sua sorte acabasse. "Vamos direto à fonte", Antônio anunciou aquela noite. "O gordo, sua casa de segurança. Terminamos com ele e com todos que estejam lá em uma só noite. Tudo ou nada." "Isso é suicídio", Marcelo objetou. "Vão estar em seu território, preparados, em números superiores. Vão estar confiantes. Pensam que nós estamos acuados, assustados. Não esperam que os ataquemos em sua base. É nossa única vantagem." Os 2 dias seguintes foram preparação intensa. Antônio havia localizado a casa de segurança semanas atrás. Casa de 2 andares na Vila Esperança. Sempre havia pelo menos 6 ou 7 homens. O gordo estava lá todas as noites coordenando operações. O plano era brutal em sua simplicidade. Esperar até as 3 da madrugada, quando as defesas estavam mais baixas. Aproximar-se de becos traseiros, lançar bombas caseiras por todas as janelas simultaneamente, disparar contra qualquer um que saísse, não deixar sobreviventes. Era execução em massa, era cruzar de vingança pessoal para massacre. Mas Antônio havia deixado de fazer distinções morais. Cada pessoa naquela casa estava lá por escolha. Cada pessoa havia escolhido viver do terror e da violência. Não havia inocentes lá dentro. À noite do 8 de outubro de 1997, os 5 Silva se posicionaram ao redor da casa do gordo. Levavam 10 bombas caseiras preparadas. Todas as armas que haviam coletado, toda a munição que lhes restava. Era sua última jogada. Se funcionasse, terminavam a guerra. Se falhasse, morriam tentando. Às 3h17 da madrugada, Antônio deu o sinal. 10 garrafas de gasolina com pano aceso voaram para a casa de todos os ângulos. Janelas se quebraram. Fogo se espalhou instantaneamente por todo o andar térreo.
Gritos de dentro, homens acordando em pânico. O fogo em casa é terror primitivo que desativa treinamento e experiência. Os criminosos dentro não pensaram em se defender organizadamente. Pensaram em sair. A porta principal se abriu. 3 homens saíram tossindo. Alguns em roupa de baixo, desorientados. Os Silva dispararam de 4 posições diferentes. Os 3 caíram antes de descer completamente as escadas da entrada. Janelas do 2º andar se abriram, criminosos tentando pular ou disparar para onde vinham as balas. Pedro disparou contra um que se assomou, o jogou de volta para dentro. Rafael disparou contra outro que tentou pular, o alcançou no ar. O fogo crescia. Todo o andar térreo estava envolvido em chamas. Agora o calor era intenso, mesmo de onde estavam os Silva a 20 metros. Mais gritos de dentro, gritos de pessoas se queimando vivas. Antônio sentiu a ironia, mas não sentiu piedade. Assim havia morrido Helena. Que assim morressem eles. Alguém tentou sair por janela traseira. Marcelo o viu. Disparou 3 vezes. O corpo caiu entre a casa e o muro traseiro. O fogo agora consumia o 2º andar também. As probabilidades de que alguém saísse vivo diminuíam a cada segundo. Mas Antônio não se moveu. Esperou. Todos esperaram. Às 3h47 da madrugada, 30 minutos depois de iniciar o ataque, os bombeiros finalmente chegaram. Para então, a casa era forno gigante. As paredes começavam a colapsar. Não havia forma de que houvesse sobreviventes dentro. Os Silva haviam se retirado 20 minutos antes, quando ficou claro que ninguém mais ia sair. Dirigiram de volta para sua casa em silêncio absoluto. Não era silêncio triunfal. Era silêncio de pessoas que acabavam de fazer algo irreversível. Algo que os mudou fundamental e permanentemente. Em sua casa, se sentaram na sala. As primeiras luzes da madrugada começavam a se filtrar pelas janelas. Antônio falou primeiro. Acabou. Você tem certeza? Perguntou Pedro. O gordo estava dentro. Vi sua caminhonete fora e todos seus principais subordinados. Quem sobrar de sua célula vai estar mais preocupado sobrevivendo e se reorganizando do que se vingando de nós. Acabou. Rafael tinha sangue salpicado na camisa. Matamos quantos hoje? Não sei. 7 ou 8 que saíram. Talvez 5 ou 6 que ficaram dentro. Lucas fez as contas mentalmente. Matamos umas 22 pessoas em 1 mês. O número ficou pendurado no ar. 22 vidas. 22 famílias que receberiam notícias. 22 funerais. 22 buracos deixados no mundo. Todos mereciam morrer. Antônio disse com convicção que não tolerava dúvida. Cada um escolheu viver assim. Cada um machucou pessoas inocentes. Não há que sentir nada por eles. Mas Antônio, sim, sentia algo, não remorso exatamente, era algo mais complicado, uma mistura de satisfação, esgotamento, vazio. Havia dedicado 1 mês completo de sua vida à vingança. Havia transformado dor em morte. E agora que estava feito, agora que os assassinos de Helena estavam mortos, deveria se sentir melhor. Não se sentia melhor, sentia-se vazio. Helena continuava morta. Ela não voltava porque ele havia matado 22 pessoas. A casa ainda se sentia vazia sem ela. As refeições continuavam sendo silenciosas. Os domingos continuavam sendo solitários. Vingança não havia trazido nada de volta. Só havia adicionado mais morte ao mundo. Mas havia sido necessário fazê-lo. Disso Antônio estava seguro, porque deixar que os assassinos de Helena vivessem tranquilos teria sido traí-la. Teria sido aceitar que sua vida não valia nada, e isso era inaceitável. O que fazemos agora? Perguntou Gustavo, que havia estado calado em um canto toda a conversa. Antônio não tinha resposta. Durante 1 mês, seu propósito havia sido claro. Agora esse propósito estava cumprido. O que fazia a família de fazendeiros que havia se transformado em esquadrão de vingança, quando já não havia mais vingança por tomar? Agora, Antônio finalmente respondeu. Tentamos viver com o que fizemos. Os bombeiros levaram 6 horas apagando o incêndio na casa de segurança do gordo.
Quando finalmente puderam entrar, encontraram 14 corpos, alguns queimados além do reconhecimento, outros parcialmente identificáveis, todos mortos por combinação de disparos, fogo ou inalação de fumaça. A Delegacia Estadual do Paraná abriu investigação. Foi investigação medíocre desde o início, projetada mais para fechar o caso do que para resolvê-lo realmente. O relatório oficial concluiu que havia sido ataque de facção rival, provavelmente vingança por território ou dívidas. Não havia testemunhas. Ninguém na Vila Esperança havia visto nada. Ninguém havia escutado nada. A família Silva nunca foi interrogada. O comandante que havia chegado à sua casa depois do ataque, o que lhes havia dito extraoficialmente que continuassem, se certificou de que seus nomes nunca aparecessem na investigação. Apagou conexões, desapareceu evidências. Não porque fosse corrupto ou porque se importasse com o Silva pessoalmente, mas porque em sua própria lógica moral torta, os Silva haviam feito o trabalho que o sistema deveria fazer, mas não fazia. Durante as 2 semanas seguintes, houve mais violência em Maringá. O vazio deixado pela célula eliminada criou guerra territorial entre grupos que queriam preencher esse espaço. Houve execuções, tiroteios, corpos aparecendo em ruas. Era o tipo de violência que Maringá conhecia bem, o tipo que eventualmente se acalmaria quando algum grupo estabelecesse dominância. Os Silva mantiveram perfil baixo, reabriram o trabalho na propriedade, mas Antônio mal trabalhava. Pedro e Lucas gerenciavam o negócio enquanto seu pai se movia pela casa como fantasma, fisicamente presente, mas mentalmente ausente. 1 mês depois do ataque final, 2 investigadores da delegacia sim foram falar com Antônio. Perguntaram sobre o ataque à sua propriedade. Perguntaram se haviam visto algo suspeito nas semanas anteriores. Perguntaram se tinham ideia de quem poderia estar matando criminosos em Maringá. Antônio respondeu com a cara cansada de fazendeiro traumatizado. Não sabiam nada. Estavam focados em se recuperar da morte de sua esposa. O ataque à sua propriedade havia sido aterrorizante, mas haviam tido sorte de que a polícia chegasse quando chegou. Não tinham inimigos. Não sabiam nada de guerra entre facções. Os investigadores não insistiram muito. Era óbvio que não tinham interesse real em resolver assassinatos de criminosos. 20 minutos depois, foram embora e nunca voltaram. E assim a vingança da família Silva ficou como rumor, como lenda urbana de Maringá, como história que as pessoas contam, mas ninguém pode confirmar. Você ouviu da família que matou uns 20 criminosos porque queimaram a mãe? Sim, mas eu ouvi que foram 30. Eu ouvi que foram 50. O número crescia com cada versão. Os detalhes mudavam, mas o núcleo permanecia. Uma família comum havia declarado guerra ao crime organizado e havia ganhado. Mas ganhar se sentia surpreendentemente vazio. Antônio nunca voltou a ser o mesmo. As pessoas que o conheciam antes de agosto de 97, versus depois, podiam ver a diferença imediatamente. Havia endurecimento em seus olhos, peso em seus ombros, ausência de qualquer leveza ou humor. Havia se transformado em versão sombria de si mesmo, funcionando, mas não realmente vivendo. Continuou trabalhando na propriedade por anos mais, mas sem paixão. Era automatismo. Trabalhava a terra porque era o que sabia fazer, não porque lhe importasse. Os clientes notavam que já não conversava. Só aceitava o trabalho, fazia, cobrava e esperava o próximo. A propriedade que havia sido cheia de conversas e risadas sob Helena se transformou em espaço silencioso onde só soavam ferramentas. Pedro gerenciou o negócio cada vez mais, até que eventualmente Antônio se aposentou completamente em 2006. Para então tinha 53 anos, mas parecia ter 70. A vida havia se ido nesses 9 anos entre a morte de Helena e sua aposentadoria.
Não porque estivesse fisicamente doente, mas porque algo essencial nele havia morrido naquela noite de agosto. Antônio passou seus anos de aposentadoria exatamente como havia passado os anteriores, sentando-se na cadeira de Helena, falando com sua ausência, revivendo memórias de quando ela estava viva. Tornou-se recluso, rejeitando convites familiares, preferindo solidão onde podia existir com fantasmas sem ter que fingir normalidade. Morreu em 2018 aos 65 anos. Ataque cardíaco em seu sono. Foi funeral pequeno, família e poucos amigos próximos. Enterraram-no junto a Helena no mesmo cemitério de Maringá. Em sua lápide, seus filhos puseram: finalmente reunido com sua amada esposa. Pedro se casou em 2000 com uma mulher que conheceu em uma cooperativa. Tiveram 2 filhos. Mudou-se de Maringá para Curitiba em 2008, buscando distância física das memórias. Vendeu sua parte da propriedade para Lucas e começou de novo em outra cidade onde ninguém conhecia sua história. Mas Pedro não escapou realmente. Os pesadelos continuaram por décadas. Sonhava com os homens que havia matado, via seus rostos, os escutava gritar. Acordava suando com sua esposa perguntando o que acontecia e ele mentia dizendo que eram só pesadelos, sem especificar do que. Sua esposa não soube a verdade completa até 2021, 24 anos depois. Pedro finalmente contou tudo uma noite depois de beber demais. Ela ficou em choque, processando que o homem com quem havia estado casada 21 anos era tecnicamente assassino múltiplo. Considerou deixá-lo. Passaram 3 meses onde o casamento esteve à beira, mas eventualmente decidiu ficar porque o homem que conhecia não parecia capaz do que descrevia. Haviam sido circunstâncias extraordinárias. Havia sido família se defendendo, mas algo mudou entre eles. Havia conhecimento agora que não podia ser desconhecido. Pedro sentia a diferença em como ela o olhava às vezes, aquele lampejo de medo ou incerteza que não existia antes. Seu casamento sobreviveu, mas tinha cicatriz invisível. Lucas nunca se casou. Teve relacionamentos, mas nunca duravam. Havia padrão. Começavam bem, se apaixonavam. Mas quando chegavam ao ponto de intimidade real, onde você compartilha histórias profundas e segredos, Lucas se fechava porque não podia compartilhar seu segredo mais importante. Não podia dizer a alguém: por acaso, quando tinha 21, ajudei a matar 22 pessoas, então mantinha distância emocional que eventualmente terminava os relacionamentos. Você é incapaz de se abrir realmente, lhe disseram todas suas namoradas em algum ponto. Tinham razão, mas Lucas não podia explicar por quê, sem revelar o que havia feito. Tornou-se bebedor, não alcoólatra funcional, mas alguém que precisava de 3 ou 4 cervejas toda noite para acalmar os pensamentos. O álcool embotava as memórias, tornava mais fácil dormir, permitia existir sem pensar constantemente nos homens que havia ajudado a matar. Gerenciou a propriedade com Pedro até 2008, depois sozinho até 2015, quando finalmente a vendeu a preço baixo, só para se livrar dela. A propriedade era lembrança constante de tudo. Cada dia que entrava, via sua mãe na cozinha, via o lugar onde havia ardido. Via as escadas onde haviam matado o criminoso. Não podia continuar trabalhando lá. Rafael foi o que mais problemas teve. Dos 4 irmãos, ele era o que havia mostrado mais facilidade para a violência durante o mês de vingança. Era o que havia gostado do planejamento, que havia sentido aquela descarga de adrenalina matando, e isso o apavorava. "O que diz de mim que foi tão fácil?", perguntou a Marcelo anos depois. "O que diz de mim que uma parte de mim gostou?" Rafael desenvolveu problemas de raiva. Pequenas coisas o faziam explodir desproporcionalmente. Discussões sobre estacionamento terminavam em brigas físicas. Insultos menores resultavam em ameaças. Passou tempo na cadeia por agressão agravada em 2004, depois de espancar um homem quase até a morte em um bar.